We were going home after school. Nesse caso, melhor, ó, o que vocês estavam fazendo, ok? Lembrando que o you, ele pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural, ok? Nesse caso aqui, o you, ele está no plural, por quê? A resposta está com o pronome no plural, ok? Nós devemos fazer a concordância. Então, vamos lá. What were you doing at 1 o'clock? O que vocês estavam fazendo à 1 da tarde? Nós estávamos indo para casa depois da escola ou depois da aula, ok? Ou seja, eu perguntei sobre uma ação específica em um determinado tempo no passado. And you, what were you doing yesterday? E você, o que você estava fazendo ontem à noite? Pensa aí, como é que provavelmente você poderia montar essa sentença? Não se esqueçam de como fica a estrutura, ok? For example, yesterday I was watching soap opera. Por exemplo, ontem eu estava assistindo novela. Ok? Então vamos lá, ó. E eu trouxe mais algumas sentenças para vocês verem também que nós podemos utilizar o past continuous ou past progressive. Eu sempre vou bater nessa tecla para vocês não esquecerem que esse tempo verbal ele tem dois nomes, tá? Mas que indicam a mesma coisa. Nós também podemos utilizar esse tempo verbal para falar sobre ações que estavam em progresso no passado e foram interrompidas por uma outra ação, ok? Mas quando isso acontece, nós devemos utilizar a palavrinha when, ok? Como por exemplo aqui, I was making dinner when the phone rang. Eu estava fazendo o jantar quando o telefone tocou, ok? E eu também posso utilizar esse tempo verbal para falar sobre duas ações que estavam em progresso no passado, ok? Duas ações simultâneas. Mas quando isso acontece, eu devo utilizar a palavra while para ações simultâneas. Sorry, I wasn't listening while you were talking. Desculpa, eu não estava ouvindo enquanto você estava falando. Acho que deu ruim para essa pessoa, hein? Então, ó, while significa enquanto e when, quando, ok? Nesse caso aqui, ó, novamente, para vocês não esquecerem, nós utilizamos o when quando eu quero falar sobre uma ação que estava em progresso e foi interrompida por uma outra. E o while eu utilizo para falar sobre duas ações simultâneas acontecendo no mesmo momento. Ou seja, simultâneos acontecem no mesmo momento. É, mais ou menos isso. E outra coisa também, galera, olha só. E como é que nós formamos as afirmativas e ou as negativas desse tempo verbal? Não é complicado, ok? Então, só para relembrar, quando o sujeito for I, he, she, it, eu tenho que utilizar o verbo to be no passado, was, tá? Se eu quiser falar a sentença na forma negativa, eu tenho que utilizar o not depois do verbo to be, ok? E depois o verbo principal com ing. Na afirmativa, I was working, eu estava trabalhando. Negativa, I was not working, eu não estava trabalhando. E quando os sujeitos forem you, we, they, nós devemos utilizar o verbo to be no passado, were, ok? A afirmativa, you were working, vocês estavam trabalhando. You were not working, vocês não estavam trabalhando. E para formar a negativa? Negativa? Não, professora, interrogativa. Ah, sim. Obrigada. E para formar a interrogativa, como é que nós devemos fazer, hein? Muito, muito, muito simples. Eu devo fazer o seguinte movimento. Esse movimento aqui, ó. Que é o seguinte. Passo o verbo to be para frente e o sujeito, ele vem depois. Ok? Então, se na afirmativa é I was working, na interrogativa, ele vai ficar assim, ó. Was I working? Eu estava trabalhando, ok? Então, para todos esses sujeitos aqui, I, he, she, it, para formar a interrogativa, eu tenho que utilizar o was na frente, ok? Depois vem o meu sujeito e o verbo principal com ing, tá?